Fala, pessoa ensolarada, tô aqui finalizando meu cafezinho da tarde e hoje a gente vai falar sobre pensamentos positivos, pensamentos negativos, um instante. A real é o seguinte, quando a gente começa nesse processo de lei da atração e de pensar positivo, muitas vezes a gente pode parar numa autopositividade tóxica, que é quando você passa por cima dos seus sentimentos, dos seus pensamentos também, claro, porque você não se permite assumir que você está sentindo algo ruim ou que você está pensando algo ruim. Você faz isso quando você tem essa primeira consciência de que é importante ser positivo, você já entendeu que ser negativo não é a melhor forma, só que você está tentando, só que você não está conseguindo. Mas você não assume que não está conseguindo. Isso pode ter consequências muito ruins, porque você coloca essa negatividade ali na sombra. O que isso significa? Você não leva luz para aquilo, você não toma consciência daquilo. Se aquilo está na sombra, aquilo tem um poder de magnetismo, entende? Então uma hora tu vai tropeçar nessa pedra, porque ela está no teu caminho. Isso está em você. Logo, a vibração ela não mente. De alguma maneira você vai precisar responder depois aquilo que está ali que você não trabalhou. Quando a gente está sentindo mal por alguma coisa, é importante a gente olhar para aquilo e só assim a gente vai conseguindo trabalhar. Seja qual é a minha relação, como eu estou me relacionando emocionalmente com essa circunstância, com essa situação, com essa pessoa, quais são os pensamentos que eu estou cultivando sobre isso. E quando eu não assumo isso, é muito perigoso, você vai entender aqui nesse vídeo. Um gole do meu último gole aqui do café, para não esfriar. Gente, cortei meu cabelo. Cortei hoje, cortei em casa, muito independente ele, né? Autônomo. Autônomo que fala? Autônomo. Serve, né? Não olha atrás, porque nem eu olhei. Eu vou atrás só no sentido, no feeling. Maluquice, né? Pego a tesoura e vou medindo assim, ó, na minha mão mesmo. Então não olha, caso tenha caminho de rato, disfarça. E aí eu imito um americano aqui, de cria, né? Dou uma imitada na tesoura, então não olha... não, eu deveria estar falando, né? Porque se tiver defeito agora você vai conseguir perceber. Mas é isso, cortei, eu mesmo renovo a minha beleza na autonomia, gente. É assim aqui. Mas voltando então no nosso vídeo, é o que acontece. Em sessão teve alguns casos, e hoje eu vou trazer cases aqui, que vai ilustrar isso que eu já trouxe, e vou também trazer aqui, né, um porquê que a gente não deve... Como a gente pode proceder nessas circunstâncias, tá? Teve um atendimento terapêutico, né? Eu tenho um atendimento terapêutico aqui que tem uma regularidade semanal, então eu consigo acompanhar a galera. E aí, cara, a gente teve uma sessão, a pessoa comentou, não vou citar nomes, vou ser discreto, a pessoa foi lá e comentou uma ocasião, uma situação, ok? Mas só comentou, como se tipo, não, aconteceu, mas tudo bem, se que lá, foi isso, e vamos lá, falamos de outras coisas. Até aí tudo bem, pros dois. Beleza, passa uma semana... E aí, quando a pessoa volta, sol, eu não sei, não tô tão bem. E aí a pessoa foi entrando, porque pensa, o que é a escala vibracional, né? Se você não entende, gente, as nossas emoções, elas têm uma vibração. Tem emoções que têm uma vibração mais alta, tá certo? A energia que ela emana é maior, é mais alta, tanto que a gente se sente melhor nessas emoções que são mais expansivas, como entusiasmo, alegria, amor. E aí essa é uma escala, é fantástico isso, né? Esse conhecimento. Tem a escala Hawkins que vai medindo isso em hertz. Então a gente consegue perceber que vai descendo e as emoções vai diminuindo, contraindo o tamanho. E tem as lá de baixo que de fato são de maior contração. Por exemplo, o medo é uma vibração super baixa. A vergonha, o desânimo, a depressão. A primeira vez que eu entrei em contato com esse conteúdo, gente, foi no livro Peça e Será Atendido, se eu não me engano, dos Abraham Hicks. Amo Abraham Hicks. Alguém que conhece Abraham Hicks? Gente, eu não iria falar sobre, eu converso isso sobre isso com os meus mentorados, né? Eu amo, é com quem eu tenho essa troca normalmente. Então, voltando. A gente desce aos poucos nessa escala. Quando você não trabalha muito o teu autoconhecimento, você simplesmente percebe que está muito mal em algum momento. Todo o meu trabalho nas pessoas que eu acompanho, seja na mentoria ou no atendimento terapêutico, é fazer essa engenharia reversa. Por que você acha que isso aconteceu? Por que você acha que você está assim? Então a gente vai, aos poucos, juntando os pontos e percebendo que sim, teve algo que causou. Tem um erro que é comum em alguns casos, onde acontece alguma coisa, a pessoa não percebe o perigo, ou o que eu quero dizer com perigo é a relevância do quanto aquilo está afetando a vibração dela. E ela passa por cima num lugar que às vezes é muito comum pra gente, de eu tenho que aguentar mesmo,
isso não é nada demais, entende? De não legitimar a própria dor. Olha aí, né? Uma primeira chave aqui desse conteúdo, tá certo? Que é um sintoma muito comum, cara, quando a gente cresce pelo desamor, com autoestima baixa, quando a gente não é muito cuidado, entende? Que, enfim, qualquer criança traumatizada passou por isso, né? Convenhamos. Mesmo que você tenha tido pai e mãe, caso você não tenha, fica isso mais evidente ainda, mas mesmo tendo pai e mãe que estava ali de alguma forma, né, buscando te proteger, ainda assim a gente passa por situações de violência e afins, né? Faz parte da jornada humana, infelizmente. Então um sintoma que isso vai gerando é esse lugar de que você está acostumado a passar por cima de você. Passar por cima de como você se sente. E aí, cara, eu vou falar mais à frente sobre o benefício, né? Qual é o papel do sentimento negativo, que eles são muito importantes. Por isso eles não podem ser eclipsados, por isso eles não podem ser negados, recalcados, entende? Fingir que eles não existem, porque eles são primordiais pra gente conseguir fazer esse trabalho de alinhamento vibracional, pra gente conseguir de fato se sentir e viver bem. Então faz parte, né, dessa jornada, não dá pra ignorar. Só que é isso, o que acontece é, se você foi criado, né, com esse senso de que as suas dores não importam tanto, seja, por exemplo, porque na tua família você não tinha espaço para falar sobre isso que doeu tanto em você, porque você tinha que cuidar das pessoas, mães são assim, irmãos mais velhos são assim, eu sou irmão mais velho também, né? Enfim, tem vários motivos nas suas circunstâncias de vida que pode ter causado em você esse perfil, onde, cara, não importa como eu me sinto, o que importa é o que eu tenho que fazer. O que importa é que eu tenho que seguir o baile, entendeu? E aí, no final das contas, nesse caso específico com essa cliente, o que resultou foi que depois ela estava muito mal, porque uma coisa vai juntando com a outra, vibracionalmente falando né? Se você tá na escala vibracional com uma emoção elevada, e aí você vai descendo, cara, você só vai conseguir pensar pensamentos coerentes com essa emoção, tá certo? Então se você tá, por exemplo, muito frustrada, aqui na mentoria, aqui no conteúdo da mentoria, sempre falo, né? Transformar a frustração em informação. A gente só consegue fazer isso quando a gente está conectado com a fonte, quando a gente está de fato fazendo esse alinhamento e o nosso treino de presença, seja a meditação, as afirmações. Então quando a gente está aqui nesse lugar, a gente volta a se conectar com o nosso eu superior. E a gente consegue viver os dias desse lugar mais positivo e mais auspicioso. Uma vez que a gente se distancia da fonte, se distancia e desconecta do nosso eu superior, a gente vai perdendo a fé, sem perceber normalmente, né? Porque nós somos os dois ao mesmo tempo, somos o nosso eu físico e o nosso eu vibracional. Então nunca para, a gente nunca deixa de ser um ou outro, certo? Até a gente morrer, a gente vai ser seu físico aqui. Beleza, então enquanto estamos aqui, a gente está dando conta das duas realidades, a vibracional e a material. Só que a gente foi criado para só olhar para a realidade material e ignorar a vibracional. Tá certo? Então, voltando, né? O que aconteceu com essa cliente foi, ela começou a ignorar essa realidade vibracional, sem se dar conta disso, olhar só pra matéria, reagir à matéria. Então, como ela estava se sentindo frustrada, ela só foi colecionando mais motivos e razões para ela se frustrar mais ainda. E que foi gerando mais desânimo, mais tristeza, e foram vindo os acontecimentos desafiadores na vida dela, e ela foi enxergando tudo isso com o óculos da frustração. Então, ela ficou num lugar muito pesado. E bom, como ela já está comigo, né, fazendo esse trabalho, então já tem um repertório de como ela sabe como ela consegue viver de uma maneira diferente. Só que ela estava muito tipo assim, não sei como eu vim parar aqui. E aí aos poucos a gente foi validando o mal-estar dela, entendendo de onde isso vinha e fazendo, enfim, o processo de fato e refutando as crenças que tava sustentando essa vibração baixa dela. Aí ela foi conseguindo escalar, né? Subir aos poucos na emoção, assim, e começar a voltar a ter esse lampejo de esperança, ok? E aí temos um segundo caso. Então qual foi a primeira chave aqui, né? Que importa como você se sente. Esse segundo caso é similar, assim, essa mesma dor de achar que o que sente não importa, né? Muito com base numa ferida emocional da rejeição. Então, como a pessoa se sentia rejeitada, e isso é um processo de cura que ela está vivendo aqui, né? Porque o que acontece? No ego, ou seja, no seu processo material, não vou falar de mim, no meu processo material, eu fui uma criança, né? Me sentia muito desencaixada pela minha sexualidade, então eu cresci num lugar periférico muito violento, assim, onde as pessoas o tempo todo eram homofóbicas, né? Umas com as outras, assim.
E então a sexualidade era algo que eu precisava esconder de tudo e de todos, e ao mesmo tempo era muito escancarada, que eu não tinha jeito de homem. Então era difícil tentar esconder isso, né? Imagina, é como se você fosse uma pessoa, sei lá, preta e tenta usar muita maquiagem para parecer branca. Mas dá pra perceber, entende? Não é um bom disfarce que você fez. Não é tipo As Branquelas, né? Que também é meio ridículo naquele filme, né? Meu Deus! Gente, As Branquelas é um filme muito bom, né? Como é que pode? Envelheceu bem, será? Eu, como militante, eu descansei. Então acho que eu consigo assistir esse filme de boa, rindo a beça. Mas é muito surreal pensar que aqueles homens estavam disfarçados e ninguém percebeu, eles não pareciam nada com as meninas. Mano, que filme ridículo, né, cara? Muito bom, meu Deus, que tesouro nacional. Esse filme é brasileiro, né? A gente sabe disso, né? Pro Brasil, As Branquelas nunca saiu do top, né? Outro dia eu fui no mercado e tava As Branquelas tocando na televisão, mano. E eu parei, fiquei lá assistindo. Acho que um dia eu vou parar pra assistir As Branquelas. Eu posso fazer isso em casa. Tenho certeza que é um tipo de humor que meus irmãos vão bancar igual, assim. Mas enfim, por que eu fui parar nas Branquelas? Aonde eu tava? Eu tava falando da homofobia, de não conseguir disfarçar, não era algo que você conseguia disfarçar, né? Que eu era viado, que era uma criança viada. E ainda gorda. Eu acredito que eu engordei também comendo as emoções, é claro, né? Porque depois que eu fiquei adultão, eu conseguia fazer fugas, né? Para as emoções que eu não conseguia digerir, eu fugia para beber, para fumar e para transar. Na infância era só comer. Enfim, mas era esse desencaixe, né, que fazia doer tanto ali. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque essa ferida da rejeição é muito fácil da gente produzir num contexto como esse, né? Você se sente rejeitado, logo, enquanto adultos, a gente parte pro mundo com a lente da rejeição, enxergando tudo como essa lente da rejeição e tentando... o vídeo anterior de dependência emocional tá fantástico, gente. Eu falo muito, ele vai complementar isso muito bem, vou deixar ele linkado aqui. Fantástico, fantástico. Fiquei muito feliz de ter feito esse vídeo. Por quê? Né? Sobre dependência emocional, esse aspecto onde a gente se poupa. Então eu tenho medo de ser rejeitado, então não vou gravar um vídeo pro YouTube, correndo o risco dele ter poucos comentários e poucas visualizações, porque isso vai dar match com a minha crença de que eu sou rejeitado. Então, para me poupar, eu deixo de fazer isso. Ou eu deixo de me aplicar para uma prova, para um processo seletivo, para procurar um novo trabalho. Vocês estão entendendo? A gente vai tentar se poupar de qualquer evidência de ser rejeitado, né? De desenvolver algum relacionamento, ou eu vou terminar antes, vou sabotar os meus relacionamentos, porque a todo tempo, no meu processo, na minha construção egóica, na minha identidade na matéria, eu tenho essa distorção de imagem que eu sou rejeitado. Então, qual é o remédio para tudo aqui, né, gente? Quando a gente fala de despertar espiritual, expansão da consciência, é a gente se conectar, ou se conectar com a fonte, ou se realinhar vibracionalmente, que é a mesma coisa. Por quê? Quando você se conecta com a fonte, você faz esse match, percebe que você nunca esteve só e que você está com tudo, com o universo, com o vácuo quântico, com Deus. Quando tu faz as pazes com o teu corpo sutil, com a tua existência sutil, com a tua espiritualidade, aí é o milagre. Ali o milagre acontece. É nesse momento que o milagre acontece. Então eu trabalho com essa primícia, tá certo? E ali a gente consegue curar as distorções que a gente tem, seja por qual ferida emocional for. Porque quando você está no estado de presença, você percebe que as coisas têm um poder menor de te atingir, te colocar para baixo. Porque o que tem poder de te atingir e te colocar para baixo? É a sua crença de que isso combina com você, que isso é verdade, entende? Se você cura essa torção de imagem que te faz se sentir rejeitado, se alguém te rejeita, isso não vai doer tanto. Porque você não é rejeitado, você já sabe que você não é rejeitado, você está conectado com a fonte, absolutamente, com tudo. E você respeita a verdade que o outro pode oferecer. Se nesse momento essa é a verdade do outro, fica em paz com a tua verdade, porque você está em paz com a tua verdade. Então quando o outro está te afetando, tirando o teu centro, né, porque você não está ocupando esse teu centro, ou seja, você não está conectado com a tua verdade. Então você acaba sendo vítima das verdades alheias, porque você não tem uma que te sustente, né? Aliás, em vez de uma verdade, você tem, na verdade, uma série de mentiras sobre si, que no caso são essas distorções de imagem que fragilizam tanto a nossa presença, beleza? Então, nesse segundo caso, essa pessoa que eu acompanho também, queridíssima, né? Muitas vezes, não se permitia sentir sentimentos, porque sempre dizia, eu não deveria estar sentindo isso. Não, isso é ridículo, isso é pequeno demais, entende? Uma certa vergonha, na verdade, né? De se sentir rejeitado naquela situação. Queria passar ileso por essa situação.
Tipo, eu não queria ter sido tão afetado, eu não queria que um comentário na internet me colocasse pra baixo, um exemplo X que eu tô dando aqui. Ou um comentário da minha família, certo? Um comentário no grupo da família. Vocês estão entendendo? Tipo, algum comentário do vizinho, alguma coisa que no meu senso de ridículo, isso é ridículo, então eu não vou me permitir, eu não aceito que eu esteja me sentindo mal por causa disso, tá certo? Então a pessoa vai lá e ignora que está se sentindo mal. E aí paga o preço, como vocês já estão entendendo aqui. Aí eu vou trazer agora um terceiro caso, que não é nem de uma pessoa que eu acompanho, né? Mas de um amigo, né? Que também estava nessa, assim, em relação a uma pessoa, ele estava, às vezes, pensava situações que não eram boas, e aí se obrigava, porque, pô, eu tenho que ser positivo, então eu não vou pensar nisso, não vou me concentrar nisso. E aí foi essa conversa até que me ajudou a entender, opa, esse é um bom tema de vídeo. Deixa eu ver se vocês entendem melhor. Vamos dizer aqui que eu briguei com a minha mãe, e aí eu digo, não posso, e vamos dizer que eu não tenho uma relação saudável com a minha mãe. Pô, a mãe não é um bom exemplo, né, galera? Vamos lá, um amigo. Então, eu briguei com esse amigo, discuti, enfim, eu me afastei desse amigo. E aí, cara, ótimo exemplo, vamos nessa, tá? Até porque eu tenho vários casos de amigos que eu me afastei, né? E alguns por mal-estar, outros naturalmente, mas vamos lá, tem amizades que a gente precisa encerrar. Inclusive eu quero fazer esse tema de vídeo sobre encerrar amizades, tô a fim de fazer isso também. Então vamos lá, tem amizades que eu preciso encerrar, não é fácil, não é simples, ok. E aí, vamos dizer que quando eu encerrei essa amizade, teve alguma tretinha que fez esse processo acontecer de encerrar. Então quando eu penso nessa pessoa, ainda tem um mal-estar. Eu penso coisas desagradáveis. E aí o que esse meu amigo estava fazendo era, não posso pensar isso. Então ele estava tentando colocar isso na sombra, ignorar. Tipo, ele estava sentindo uma coisa vinha, tá ligado? Vinha visitar, batia na porta do coração dele, da mente dele. Ele pensava essas coisas desagradáveis e o que ele fazia era tipo assim, ó, a coisa desagradável veio, ele ficava assim, ó, não vou olhar. Não, porque não posso pensar negativo. Não posso pensar negativo porque isso não faz bem pra mim, nem pra ela. Você entende? O motivo era certo. Mas o que ele estava fazendo era ignorando e tentando pensar só no positivo dessa pessoa. Só que na prática, ele precisa, no exemplo que eu estou dando aqui, na prática eu preciso encerrar essa amizade. Essa amizade não está me fazendo bem. Então ao invés de eu validar o mal-estar que essa amizade está me provocando, entende? Tipo, quando eu me relaciono com essa pessoa, não é legal. Eu não tô respeitando a minha verdade. Eu não tô sentindo a minha energia equilibrada, alinhada, entende? Não tá tudo bem, eu não fico em paz. Então eu preciso validar isso e não ignorar isso porque eu tenho que ser positivo. Pronto, são 3 cases aqui, um pouco diferentes. E agora eu quero dizer, né, o que é esse benefício, como que a gente pode usar o mal-estar. Eu li isso no livro da doutora Tânia, que é quem produz conteúdo falando sobre os Abraham Hicks, né, que eu amo muito. Eu li no livro dela, ela usou esse exemplo que é uma metáfora muito boa e eu sempre uso nas sessões. Imagina que você está com uma panela quente, uma frigideira quente no fogo, tá certo? Está no fogo, então ela realmente está quente. E aí você vai lá e coloca a sua mão ali. O que vai acontecer quando você tocar na panela quente? Vai acontecer uma dor, né? Vai doer, qual é a tua reação? Na hora, você vai tirar a tua mão da panela, porque tá doendo, tá certo? Imagina se você tivesse uma doença, que eu sei que ela existe, né? Algum distúrbio aí no teu cérebro que você não sentisse dor. Você já pararam pra pensar o problema que é não sentir dor? Numa ocasião como essa, a pessoa que não possa sentir dor, ela tem um grande potencial de andar sangrando por aí. Porque ela não vai sentir se a pele dela foi rasgada. Se tiver algo apertando, pressionando, ela não consegue ter essa reação de largar. Então, voltando nesse caso, se você fosse uma pessoa que não sentisse dor e colocasse a tua mão na frigideira, você ia continuar com a mão na frigideira. Você não iria sentir dor. E aquilo ia começar a corroer a tua pele e a sua mão. Vocês estão entendendo o benefício da dor? Então agora entenda a dor como os sentimentos e esses pensamentos negativos. Eles estão servindo para te avisar que você precisa soltar esse lugar, sair desse lugar. Seja essa amizade, seja essa estrutura de pensamento, né? O lance é, como eu já falei aqui, muitas vezes você e eu no ego estamos acostumados a conviver com mal-estar. Porque no mundo comum,
que não é o ponto de partida desse canal, mas no mundo comum, o mal-estar, ele é de fato o que é, né? As pessoas estão absolutamente distantes de se sentir bem conectadas com a fonte, bem espiritualmente. Então, se você para conversar com o teu colega, ele também está se queimando na frigideira. Então, tá os dois ali, ó, naturalizando as feridas, tá certo? Então, qual é a ideia aqui? Cara, tá se sentindo mal, tem algum incômodo? Valida isso. Valida isso. Opa, doeu, tira a mão. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente está em conexão. Ou seja, trabalho de presença, meditação, escrita, para que você consiga entender como você se sente sobre as coisas. Como eu dei o segundo caso aqui do meu cliente, as situações aconteciam com ele que fazia ele ficar mal e ele ignorava. Não falava disso pra ninguém, porque aquilo era muito ridículo para ser comentado. Então era um lugar de auto-julgamento o tempo todo. Uma parte dele até sabia que aquilo fez mal, mas não, vou esconder, eu não posso falar sobre isso, que vergonha me sentir mal porque meu vizinho me tratou com grosseria. É um exemplo aleatório que eu tô dando, não é o exemplo dele. Vocês entendem? Então, assim, isso é tocar na frigideira. A frigideira tá queimando, e aí pensar, tipo, esse fogo aqui nem... O fogo tá abaixo. Nem é um forno. Não, eu aguento esse fogo baixo. Entende? A sua pele não aguenta. A sua pele não aguenta. Não importa se você tá colocando a mão em uma fogueira, em um forno a lenha, no fogão direto ou numa frigideira. A tua pele não nasceu para sustentar o mal-estar desse fogo a queimando. E é assim com, seja lá o que é isso, que situação que está te gerando um mal-estar, seja por um pensamento ou por um sentimento. É um aviso, é uma oportunidade de liberação, cara. Tem um benefício nisso, que está te avisando. Ou, vamos lá, no último caso aqui, se você brigou com alguém, e aí o que faz então, né? Vamos para esse lugar agora. O que se faz? Se você brigou com alguém e você ainda se sente mal sobre essa pessoa, ao invés de você ignorar esse mal-estar, valida isso, do tipo, olha, realmente não é mais um match. A verdade é que a pessoa, o que ela consegue oferecer agora, não está compatível com como eu me senti bem. Eu não estou me sentindo bem perto dessa pessoa. E ao invés de você ficar se forçando a ficar perto, o que vai te fazer gerar muito ressentimento, mágoa, ranço, que seja, vai liberando, né? Então, pô, o Ho'oponopono vai ajudar muito. 4 frases. Fala pra pessoa, te amo, sou grato, te amo, sou grato. E a ideia do Ho'oponopono é que você peça a divindade que limpe, seja lá o que tiver em você. Seja lá o que estiver em você, que está ainda compatível com esse ressentimento, com essa mágoa, com esse rancor. Entende? Então, enquanto um autocriador, que não é uma pessoa fim do senso comum, se você já acompanha esse canal, esse conteúdo, já sabe sobre a autorresponsabilidade, já entende que você tem o poder de se autocriar e ocupar o teu centro, só assim que você vai chegar nesse momento de fato se distanciar de um lugar que está te fazendo mal. Porque se você não está desperto para nada disso, se você não trabalha a sua expansão da consciência, o seu despertar espiritual, você vai se permitir ficar cozido ali junto com um lugar que está te fazendo muito mal. Isso é um fato, porque é como as pessoas vivem. E pode ser que você esteja nessa transição, começando a entender que você, nossa, na verdade eu me permito super estar em lugares que me faz mal e eu quero deixar de naturalizar isso. E aí é isso, essa é uma técnica boa. Fazer o Ho'oponopono, que são essas 4 fases, né? Sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo. Então você pode fazer isso pensando na pessoa, ou como a Beth Hoods ensina a adaptação dela, né? Que é o Ho'oponopono mágico. Você fala o nome da pessoa, chama a pessoa de abençoada e fala as 4 frases. Mas você também pode fazer, como o livro ensina, só as 2 frases. Te amo, sou grato. Então pensa na pessoa e fala, fulano, abençoado, te amo, sou grato, te amo, sou grato. Cara, eu uso muito para liberar os ranços que eu tenho, né? Porque quem tem ranço não prospera. Falei isso no último vídeo da dependência emocional. E eu tive muito ranço, cara. Então é fácil pra mim no ego ficar gerando ressentimento e tudo mais, e mágoa. Então é um trabalho que eu faço constantemente, né? Então quando eu penso nessas pessoas que têm algum mal-estar cultivado, na verdade, assim, hoje em dia eu faço isso para não criar, entende? Ou para não cultivar o mal-estar. Porque eu realmente estou aqui muito comprometido a liberar os devidos perdões, porque eu entendo o quanto isso é cancerígeno para mim mesmo, né? O quanto o perdão faz mal para mim, não para a pessoa nem sabe. Caso eu não tenha perdoado ela nem sabe. E aí eu faço um trabalho hoje constantemente até de perceber se ainda está aqui em um nível inconsciente, né? Então, à medida que eu tomo consciência que eu tenho algum mal-estar com alguém, eu vou fazendo esse trabalho de liberação. Então, vamos lá. O Ho'oponopono, se você tem uma questão com alguém
que te levou para esse estado de frustração, que fez alguma coisa que te incomodou. Mas não só isso, cara. Outra ideia seria você escrever sobre esse sentimento ou essa emoção. Então, por exemplo, como no segundo caso, se você se sentiu rejeitado por alguma circunstância, escreva sobre essa rejeição. Não naturaliza ela, sabe? Mas se você estivesse com vergonha de compartilhar com alguém, se você não tem um espaço seguro para compartilhar, seja um processo terapêutico, né? Seja na psicoterapia, ou seja numa terapia holística, como a que eu apresento aqui, de alinhamento vibracional, ou seja como na mentoria, que eu acompanho também a pessoa, acessório, tô junto ali. Se você não tem um espaço seguro para isso, crie seu espaço seguro. Aqui, ó, o diáriozinho, meu amor. Diáriozinho. Hoje, gente, foi o meu dia 200... Não, calma aí. Hoje foi meu dia 210 de diário. Eu estou há 210 dias escrevendo no meu diário. Sim, eu anoto o dia para não me perder. Eu gosto dessa métrica, né? Porque eu sei que ela impacta. Eu tenho muito orgulho de ter me tornado essa pessoa. Então, toda a lucidez que eu tenho, toda a habilidade que eu tenho de conseguir mapear tanto os meus processos com uma facilidade acima da média, tanto que eu uso isso nos meus serviços, né? E eu consigo ajudar as outras pessoas a mapear os processos delas, entender, né? Eu amo essa parte quando faz esse tal essa engenharia reversa, a pessoa, caramba, então tô agindo assim por causa disso, isso tá me afetando desse jeito. É porque eu estudo muito, mas não só estudo muito conteúdo, né? De despertar espiritual, expansão da consciência e tudo mais, mas é porque eu aplico muito, velho. Então, assim, se você não tem um diário onde você escreve sobre as suas emoções, você não tá levando isso a sério ainda. Tá certo? Eu não quero te promover culpa, não. Mas eu quero te expandir a sua consciência. Eu quero que você entenda, assim, você tá realmente deixando de lado uma ferramenta que é considerada essencial no processo de autoconhecimento, assim. Não só autoconhecimento, mas de digerir as próprias emoções. Tá certo? Então, estudar sobre você. Escrever é isso, cara. É estudar sobre você. Coloca pra fora, se permita fazer esse exercício, né? A escrita no papel tem grandes benefícios, mas se você tá no corre-corre, se isso é algo que parece muito difícil, é porque você talvez esteja, primeiro, potencialmente muito desconectado de si mesmo, né? Que aí, no início, qualquer hábito é difícil de fato, tá? Qualquer hábito é difícil no primeiro momento. Hoje eu nem penso, gente. Hoje eu não tenho dor nenhuma em escrever todos os dias, porque, pô, eu tô há 202 dias. É óbvio que isso é um hábito. É óbvio que é um hábito. Estou há muito tempo. No início é difícil. Você não vai fazer isso naturalmente no primeiro momento. Então você tem que ter uma motivação. Eu quero que esse vídeo sirva como essa motivação, assim. Porque você precisa ser mais sagaz, mais ágil em reconhecer o mal-estar, ao invés de naturalizar ele, assumir. Cara, eu não me senti bem quando meu namorado falou aquilo pra mim. Por que eu não me senti bem? Ao invés de você culpar o outro, porque meu namorado é um sem noção, porque fulano é ridículo. Isso é puramente ego, vítima, torando, nada no processo de resolução. Primeira coisa é, tá, e o que isso diz sobre mim? Como eu estou criando essa situação, como eu me sinto? Não é que o outro fez você, o outro tem esse poder de arrasar com você. Percebe como tá te faltando então poder pessoal? Então se você está ocupando o centro da sua própria vida, o que você vai fazer você vai escrever numa de tentar entender porque o outro está só sendo cumprindo um papel aqui, né, como um espelho, mostrando para você que você tem algo a ser curado. Em última instância, quem me acompanha aqui já sabe, você atraiu com o teu campo vibracional de vítima. Então se eu estou vibrando rejeição, temendo ser rejeitado, o que eu vou atrair para o meu campo são pessoas que vão me mostrar, que vão combinar com essa rejeição que eu estou exalando. Então se eu penso nisso, eu exalo isso. Se eu sinto isso, eu magnetizo isso. Beleza? Esse é o processo eletromagnético que a nossa vibração gera. Então se eu estou numa emoção densa, eu estou emanando e atraindo experiências como essa. Então quando essa pessoa aparece aqui, não é que essa pessoa é uma vilã. É que eu atraí essa pessoa para que ela combinasse com esse mal-estar que eu estou cultivando. Então além de você fazer um pono para a pessoa ou para o sentimento de fato, é legal você tomar um pouco de consciência do seu padrão de atração. Então, ao invés de você escrever sobre como o outro é muito ruim e te fez muito mal, você escreve, eu sei que isso já exige muito autoconhecimento, né, para conseguir dar conta de fazer isso. Mas tá, como que eu me senti com essa situação? Qual foi o meu papel nessa situação? Aí você pode, assim, talvez perceber, nossa, meu papel é que eu ainda estou me relacionando com essa pessoa que está me fazendo mal há 3 meses.
Meu papel é que eu fico achando que eu preciso dessa pessoa, ao invés de ser independente. Meu papel nessa situação foi criar a expectativa de que o outro ia fazer por mim algo que eu sei que eu preciso fazer. Meu papel nessa situação... Você vai encontrar, entende? E aí tá, você vai sentir culpa? Não. Sim, você vai. Se você estiver no ego, você vai morrer sentindo culpa. A culpa é o processo de manutenção do ego. Infelizmente é assim que funciona, gente. É isso, tá certo? Aprendi muito isso no livro Um Curso em Milagres, dando muitas referências aqui nesse conteúdo hoje, né? Que é um dos estudos aqui que eu leio todos os dias também, no livro imenso, e me faz muito bem, nas palavras de Jesus. Então vamos lá, o ego, a manutenção do ego é a culpa. Então quando a gente vai sentindo culpa, a gente vai estar preso nesse lugar olhando só para o físico das coisas. E aí o oposto da culpa é o amor. Então ao invés de você, depois que você escrever sobre esse mal-estar e ficar se culpando, como seria se conectar com a fonte? Como seria liberar perdão? Se perdoar por ter atraído essa circunstância, essa pessoa que te fez mal. Se perdoar por ter escolhido ter se relacionado durante esses meses com alguém que você já sabe que te faz mal. Então, se conecta com a fonte. Cara, faça uma oração muito honesta. Tipo, se você tiver dificuldade de falar com Deus, né, pelos seus preconceitos também com o cristianismo, que seja, e você acha que essa palavra, né, é muito de crente, te entendo completamente, tá? Cheguei a cogitar fazer um vídeo falando sobre os ranços que depois que eu saí da igreja, né, como foi um trabalho pra me, como eu posso dizer, liberar esse rancor de Deus e de Jesus também, né? Mas então, se você tinha dificuldade de falar a palavra Deus, fala o universo, a espiritualidade, como você se conectar espiritualmente, né? Ou se você tiver uma baixa conexão ainda, ora nesse lugar mesmo, assume. Você não precisa mentir pra ninguém. Você fala, olha, não sei direito como que eu faço isso, não sei com quem eu tô falando. Vi um vídeo daquele menino Sol falando pra fazer assim. Tô fazendo aqui. Preciso de ajuda. Não sei muito bem, não tô entendendo isso muito bem. Cara, só ora, só pede, só coloca a tua verdade na mesa. Coloca a tua verdade para jogo. Feito isso, vai aparecer o sinal que tu precisa, a informação que tu precisa, a parceria que tu precisa, o profissional que tu precisa, o conteúdo que tu precisa, o livro que tu precisa, vai aparecer. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Cara, a verdade, ela não mente, tá certo? Mas é isso, sobre a culpa, o caminho do amor é o oposto. E onde tem culpa, não tem Deus. Onde tem culpa, não tem Deus. Mas é um trabalho, né, de reeducação, eu diria. Você precisa mudar a tua mentalidade, porque tudo isso essas palavras que eu acabei de dizer aqui não faz parte do senso comum, não faz parte da matrix, da normose. Então, realmente, é um processo de sustentar uma nova forma de viver. Então, se você tem vivido o seu despertar espiritual, mas ao mesmo tempo fica oscilando muito, né, e entende que precisa fortalecer essa mentalidade, precisa tornar isso um conhecimento mais sólido, para que você de fato consiga viver cultivando menos culpa e mais amor, eu posso te ajudar através da minha mentoria, que é meu acompanhamento que dura 3 meses. É um processo bem profundo, onde eu tô contigo, cara, você não tá mais só. Você vai assumir nessa mentalidade de um autocriador, se conectando com 4 pilares que eu uso na mentoria. A espiritualidade, como você entendeu aqui, o despertar espiritual, então a gente vai trabalhar com a espiritualidade, com autoconhecimento, né? Sempre foi sobre isso aqui no conteúdo. Autogestão, então você vai trazer essa intencionalidade que nos encontros coletivos que a gente tem, o laboratório químico, que é como eu chamo agora os nossos encontros quinzenais. Então toda 15 dias a gente tem encontro em grupo e ali a gente olha pro mês que tá vindo, fecha o mês que passou. Então constrói toda essa perspectiva do que eu quero trabalhar, o que eu consegui fazer, o que eu quero fazer no próximo mês, o que eu fiz bem, o que eu sinto que não foi tão legal, quais sentimentos que eu não quero mais cultivar, quais pensamentos. Então você vai começar a trazer uma intencionalidade no teu processo de autoelaboração, que é a autogestão. E a criatividade, porque assim que você chega, o primeiro processo da autocriação é justamente a gente criar o teu ponto B, que é como um avatar, que é esse seu em conexão, né, com o teu eu vibracional elevado, com o teu eu superior. Então a gente faz essa conexão espiritual e a partir daí você coloca, tá, o que é isso? Quais são esses sonhos, os seus objetivos? Como que essa tua nova versão funciona? Então a gente usa a criatividade para criar um repertório como se fosse ali uma série da Netflix da tua vida, para que você ganhe uma conexão de fato emocional
com essa figura que você está se tornando, que você quer colocar no mundo, né? Então como que esse teu eu ideal aí, que tu tá parindo, que é o ponto B, como a gente chama aqui, como que ele pensa, sente, se comporta, quais são os hábitos, quais são os lugares, quais músicas que ouve, a gente vai criar de fato todo um repertório para você. Então esses são os 4 pilares da autocriação dentro da minha mentoria. Além disso, a gente tem um processo de assessoria no WhatsApp, né? Tem um grupo ali, né, de uma egrégora desperta de pessoas que estão buscando ocupar o seu centro na rotina, pagando esse preço. E você tem a mim no WhatsApp, né? Mas todas essas informações você vai encontrar na página de vendas, onde tem um link para você me chamar no WhatsApp, que a gente vai passar por uma ligação para fechar de fato, entendendo, né, o quanto você está pronto de fato e é o teu momento de viver essa experiência. Eu tenho aqui, eu falei já no último vídeo, 3 vagas, que eu estou finalizando com 3 pessoas, então estou abrindo 3 vagas pelo valor atual. Aí a partir de março de 2025 a minha mentoria muda o valor, ok? Então já está anunciado na página de vendas, tem todas essas informações, valores e formas de pagamento atualizados estão na página aqui na descrição, tá certo? E eu tenho certeza que um excelente complemento para esse vídeo é o vídeo da dependência emocional, que eu citei já aqui, eu vou deixar ele marcado aqui, que vai contribuir muito para que você ganhe maior autonomia para fazer aquilo que precisa ser feito e conseguir lidar melhor com essas relações que podem estar te travando aí. Então eu te espero nesse vídeo e até o próximo. Beijo! Você tem o poder de se autocriar, mas ocupe teu centro.